Para falar de desenvolvimento neuropsicomotor, a gente tem que lembrar um conceito antigo, básico de desenvolvimento, né? Que é o aumento da capacidade do indivíduo em realizar funções cada vez mais complexas. É claro que vocês vão ver muitas outras definições e essa é só a mais simples delas. Então, e também a gente relembrar para vocês que o desenvolvimento é fundamental nos primeiros 2 anos de vida. E isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre em mente, porque é um período que é muito importante para os profissionais de saúde, porque nesses primeiros 2 anos é o período em que o sistema nervoso está em pleno desenvolvimento e daí se torna importante as medidas de estimulação para que a gente consiga recuperar, às vezes, perdas que uma determinada criança possa apresentar, né? Então, é um período de grande plasticidade em que a gente observa uma melhor resposta aos estímulos. Esse gráfico aqui é para a gente lembrar que em determinados períodos da formação do sistema nervoso, no período de embrião, do feto, e no período pré-natal, período fetal, existe uma grande predisposição a agressões, seja agressões ambientais ou alterações decorrentes de processos genéticos. Então, a gente tem que estar sempre lembrando desse binômio, né? Alterações genéticas associadas a fatores ambientais, que vão influenciar nesse momento de formação da placa, da camada cortical, enfim, do feto, né? Essa fase aqui, que vai a partir de 8 semanas até 24 semanas, que é quando o feto fica viável, é o período de migração neuronal. Ele é responsável por muitas patologias quando nessa fase o feto sofre algum tipo de agressão. E aqui a gente pode lembrar, por exemplo, uso de drogas, uso de álcool, e alterações genéticas e malformações malformações que ocorrem mesmo decorrente de viroses inespecíficas. Então, aí a gente pode ter essas displasias corticais, que vocês vão se familiarizar com esses termos ao longo do curso de vocês, e aí nós vamos ver polimicrogiria, parquigiria, esquizencefalias, enfim, são termos que vocês vão ver falar ao longo do curso de vocês. Outra alteração que acontece muito nessa época, que eu até botei uma foto para vocês verem depois, é a síndrome alcoólica fetal. Quando a pessoa, a mãe, né, o pai não é causador da síndrome alcoólica fetal, mas mãe que bebe muito e não é uma bebida social, não é uma tacinha de vinho, nem nada disso, mas essas pessoas que são alcoolistas mesmo, nessa fase aqui, ela pode levar a um prejuízo futuro do seu filho, né? Enfim, essa época ela é afeita a alterações futuras no desenvolvimento da criança. Seja alteração mais tarde na organização dos neurônios, na maturação e na localização, onde é que cada neurônio vai se localizar, né? Então, quando na zona ventricular, a gente sabe que é onde os neurônios se proliferam, fica na matriz germinativa, que é na região periventricular. Então, os neurônios saindo dali, eles através dessa fibra, uma fibra glial, eles vão migrar para se localizar aonde cada um, por definição, seja genética, seja funcional, ele vai ter que ficar. E nesse momento, se um deles não fica naquele lugar adequado, essa criança depois vai apresentar, então, dificuldade por esse processo de migração ou de localização na placa cortical.
Então, isso aqui só para vocês verem, né, o aspecto de uma criança com síndrome alcoólica fetal, né, que tem essa carinha, e além do rebaixamento mental. Né? Nós vamos lembrar que o desenvolvimento ocorre sempre no sentido céfalo-caudal e no sentido próximo distal. Né? A criança sempre desenvolve nesse sentido. E a gente, para avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor, a gente avalia a atividade reflexa, avalia o desenvolvimento motor, avalia a linguagem e avalia o desenvolvimento adaptativo social. Os reflexos, a gente avalia os que são obrigatórios, né, e que são reflexos primitivos. A gente tem a sucção, o reflexo de voracidade, né, que também é chamado de pontos cardeais, que eu vou mostrar depois para vocês. Tensão palmar, moro, o reflexo de colocação, que a criança se coloca de pé, ela fica numa posição como se ela tivesse se colocado certa, a planta do pé fica certa no lugar que ela é colocada. O curvamento do tronco, flexão plantar. Não obrigatórios, a gente tem o reflexo tônico, o tônico cervical assimétrico de Magnus Klein, marcha, sustentação, reflexo de arrasto. Esses não são obrigatórios, mas a gente encontra eles com muita frequência. Em 2 a 3 meses a gente tem desaparecimento dos reflexos de marcha e tônico cervical assimétrico, que não necessariamente tem que desaparecer por 2, 3 meses, pode persistir mais. Com 6 meses, os reflexos primitivos estão ausentes, exceto o reflexo plantar, que pode continuar até 9 meses, né? E o cutâneo plantar em extensão, que é o Babinski, que pode continuar até cerca de um ano de vida. Com 9 a 2 meses, então, como eu já falei, desaparece a pressão plantar e surge o apoio lateral e o reflexo de paraquedas. De 12 a 24 meses, a gente tem o cutâneo plantar em flexão. E aqui, então, a gente vai ver os reflexos primitivos, né? Então, os obrigatórios, como eu já falei, o reflexo palmar, que é o reflexo que agarra lá, o bebê agarra a mão, né? A gente vai ver também, nesse vídeo, a gente vê o reflexo de sucção, esse ainda é o palmar, né? Reflexo palmar, né? Isso aqui é obrigatório, esses que estão com asterisco aqui, eles são obrigatórios. Ó, sucção, moro, palmar, cutâneo plantar. O cutâneo plantar em extensão, não, ele não é obrigatório. É o plantar, sucção e o palmar. Tá vendo? O cutâneo plantar em extensão, geralmente ele ocorre, mas ele não é um reflexo obrigatório. Ele ocorre e ele é um reflexo que quando ocorre depois dessa idade, ele é considerado patológico, mas nessa idade ele é considerado normal. A marcha reflexa não é obrigatória, não é, mas a gente observa em quase 100% dos bebês, mas ela não é obrigatória. E também não tem muito sentido. A única coisa que você vai observar nessa marcha reflexa, é quando a criança tem um déficit motor. Então, se ela não andar um déficit de algum lado, se ela não tiver com a marcha adequada, você vai ver que ela tem uma diferença de um lado para outro, né? E o reflexo de moro é esse de sobressalto, né? Que ele faz como se fosse um susto. Ó. Ele tá vendo? Ele leva um susto. Esse é o reflexo de moro. Aqui é outro moro. Então, esses são os reflexos que a gente considera, obrigatórios, né? E a marcha aqui não é. Aqui a gente observa a postura do bebê no recém-nascido, que ela é assimétrica, tá vendo? Uma mãozinha em extensão, do outro lado em flexão, né? Postura simétrica. E
ela é compatível com o reflexo, que é tônico cervical assimétrico, que é o reflexo de Magnus Klein, né? A sucção, que é o reflexo obrigatório no recém-nascido, e o reflexo cócleo-palpebral, que a gente vai ver depois. A sucção, que ele vai mostrar com a chupeta, né? Essa é a sucção. Ele fecha o olhinho com estímulo luminoso, é um reflexo também que é encontrado em 100% dos bebês, né? Esse reflexo à luz, que é um reflexo que é um reflexo obrigatório do bebê, que é um reflexo à luz. E agora ele vai mostrar o reflexo cócleo-palpebral, que é com estímulo sonoro, né? Aí ele fica mais alerta, não sei se deu para vocês perceberem que ele fica mais, ele abre o olho e fica mais alerta com esse reflexo. E chegou a produzir um reflexo de Moro pelo estímulo sonoro, tá? Aqui para a gente ver o reflexo tônico cervical. Essa aqui é a postura assimétrica, ó. Essa aqui é a postura assimétrica, tá vendo? Do reflexo tônico cervical de Magnus Klein. Aqui não apareceu. Enfim, o reflexo tônico cervical de Magnus Klein, ele não é nada mais do que quando você vira o rosto do bebê para um lado, o que acontece? O lado que você virou o rosto do bebê, ele vai apresentar extensão do braço e da perna, e o polo occipital, ele apresenta flexão. Se você faz o contrário, ele imediatamente vai fazer o contrário. Ele vai estender o lado que está a face e fletir o polo occipital. Tá? Então, esse é o reflexo tônico cervical, que ocorre até o 3º, 4º mês, mas pode prolongar um pouco até o 6º mês, e tem autores que consideram que existe um esboço até o 7º mês. Isso aqui vai mostrar que o bebê flete o pescoço, quando ele é colocado na posição, tá vendo? Ele tem uma hipotonia, mas depois ele tenta levantar o pescoço, tá vendo? Então, a extensão cervical, ela ocorre bem, a flexão não. A flexão, ele tem uma hipotonia no recém-nascido. E esse aqui, para vocês verem, é a verdadeira hipotonia. Essa hipotonia, ela é patológica. Vocês devem ter visto lá no módulo de percepção, emoção, né, ou de neurologia, enfim, que quando existe uma lesão do segundo neurônio, que é do corno anterior da medula para fora, o que acontece? Acontece fraqueza e hipotonia. Então, provavelmente, esse bebê tem uma lesão em alguma região dessa, né? Então, é totalmente diferente desse, porque esse, se você, ele movimenta, ele tenta fazer uma extensão, esse não, esse fica todo molezinho, ele é pontuante. Esse aqui, para a gente ver o reflexo do endireitamento. A hora que você está vendo, ele não tem hipotonia, a hora que você coloca o bebê, ele tenta endireitar, tenta fazer uma retificação, né? E esse aqui para ver os pontos cardeais ou da voracidade. Onde você coloca o dedo, o bebê tenta desviar a boquinha para aquele lado. E esse reflexo é muito importante para o bebê, para a amamentação, né? Quando vai colocar, do lado que se coloca o mamilo, o bebê volta a boquinha e aí facilita a pega, né? Aqui é os aspectos do reflexo de Moro e, de novo, o reflexo de Moro, né? Aquele que vocês viram lá aquela hora. Essa aqui é a melhor forma da gente conseguir o reflexo de Moro, tá vendo? Você protege o pescoço da criança e vai obter o reflexo de Moro. E para fazer isso aqui é totalmente normal, geralmente desaparece em torno do 4º mês, mas é considerado normal até 6 meses. Agora, isso aqui para vocês verem, uma criança, eu testei, estava funcionando, posso garantir para vocês. Isso aí, ó, vocês vão ver que é
Pode colocar o outro, para vocês verem que é um reflexo muito parecido com o moro, mas ele é totalmente patológico. Esse aqui é um reflexo que leva susto, olha aquele lá, olha. Ele leva um susto, ele faz o reflexo com a mãozinha, né? Mas isso aqui é um espasmo infantil da síndrome de West, que é realmente uma tragédia na vida da criança. Isso aqui interfere no desenvolvimento, a criança desenvolve mal, evolui em geral com retardo mental, com epilepsia grave, enfim, é uma doença muito grave. Então, para a gente ver que a gente tem que procurar saber fazer o diagnóstico diferencial, porque o moro é normal e isso não é normal. Então, a gente tem que ver e fazer diagnóstico diferencial dos dois, né? E isso é uma função do pediatra que vai desconfiar que isso aqui é diferente daquilo lá que a gente viu, tá? Deu para perceber que é diferente? Isso aqui para a gente ver o reflexo dos olhos da boneca. Se você gira o bebê para um lado, a tendência dele é virar os olhos para o outro lado, né? Então isso chama reflexo dos olhos da boneca. Se você pega uma pessoa normal e ela está acordada e você gira ela para um lado, a tendência dela é acompanhar e fixando os olhos e acompanhar o lado que você está girando, né? Agora, o bebê, como ele não tem essa capacidade de fixação dos olhos, então ele faz o que a gente chama de olhos da boneca. O olhinho dele vira para o outro lado. À medida que ele vai crescendo e vai conseguindo fixar os olhos, então ele já não tem mais isso. Quando ele fixa, ele vai acompanhando o lado que ele vai girando. Então esse é o reflexo dos olhos da boneca, tá? Esse aqui é o chamado reflexo mão-boca. Quando você aperta a mão ou o antebraço do bebê, ele abre a boquinha. Um reflexo também considerado primitivo, que depois desaparece. Passagem do braço também é um reflexo. Quando você pega esse aqui, o bebê é pequenininho, recém-nascido mesmo. Você coloca o braço dele retificado ao longo do corpo e vira o rostinho dele para esse lado. A tendência dele é passar o braço, é trazer esse braço para cima, para perto do rosto. Se você virar o rosto para o outro lado, a tendência é fazer a mesma coisa. Essa é a propulsão, você coloca o bebê e coloca a palma da mão no pezinho, a tendência dele é chegar para frente, é ir impulsionando o corpo para frente. O reflexo cutâneo esse é o reflexo de extensão cruzada. Você estimula um pezinho, a tendência do bebê é flexionar e tentar colocar a outra perninha em extensão, como se ele quisesse expulsar aquele estímulo que está incomodando aquele pezinho dele. Então, você faz de um lado e faz do outro, é o reflexo de extensão cruzada. E esse é o reflexo de Landau, que eu vou mostrar aqui na frente. Olha, você coloca o bebê assim, ó. Esse é o Landau. Landau 1, e quando você abaixa a cabecinha, é o Landau 2, ó. O Landau 2, ele abaixa a perninha. O Landau 1, ele fica com a perninha reta, tá? E aqui também é o Landau, as fases do Landau. Esse aqui é o reflexo de paraquedas, olha, ele abre a mãozinha como se fosse a parar para não cair. E a perninha também, é o reflexo de paraquedas, né? Esse aqui é o galã. O reflexo de galã é só um reflexo muito simples, é você pegar o bebê, fazer um estímulo ao longo da coluna vertebral e ele vira o bumbum do lado que você está estimulando, né? Então, se você estimula de um lado, ele vira daquele lado. Se você estimula do outro lado, ele vira do outro lado. Esse é o reflexo de galã, né? Ele desaparece em torno de 4 a 6 vezes. 4 a 6 vezes. Aqui você não está vendo, no fim ela mostra o lado que ele vira, né? Só um minutinho que vocês já vão ver.
Agora dá para vocês verem direitinho, ó, ele vira para lá. Ele procura virar para o lado que ele é estimulado. Então, assim, são marcos importantes, né? A gente saber que em torno de 4 meses o bebê firma a cabeça, né? Em torno de 9 meses, de 8 a 10 meses, a média de 9 meses, ele senta sem apoio. Em torno de 1 ano e meio, ele anda, no máximo até 1 ano e meio. É claro que isso é antes, né? O bebê até 1 ano em geral ele está andando, mas até 1 ano e meio ele anda sem apoio, tá? Isso aqui, geralmente, quando vocês têm que saber alguma coisa, que vai cair alguma coisa em prova, geralmente são esses marcos que as pessoas perguntam, né? Então, assim, ó. Então, ó, com 4 meses sustenta a cabeça, com 8 a 10 meses senta sem apoio, faz pinça, começa a fazer a pinça, com 18 meses anda sem ajuda, tá? Essa é a parte motora do desenvolvimento. E a linguagem, com 1 a 3 meses ele emite sons vogais, né? Até 6 meses balbucia, com 9 meses entende algumas palavras. Então, a linguagem é muito variável, quer dizer, tudo isso é muito variável. Então, existe um limite para isso e tal, quando as pessoas estabelecem limites. Mas vocês vão ver e falar, mas meu sobrinho fez isso, então tem meu sobrinho, meu filho, todo mundo é gênio, né? Fez e tal, fez isso, fez aquilo. Mas existe um limite máximo para a gente esperar tal coisa. E mesmo nesse limite máximo, às vezes a pessoa demora mais um pouquinho, mas você vai ver se está tudo dentro do normal, existe às vezes até uma certa tolerância, né? Mas, enfim, isso é um pouco variável. Com 18 meses fala 10 palavras, a gente encontra crianças que às vezes com 18 meses não fala e tal, e depois fala. Então, eles falam palavras com sentido, né? Dar, até, jargão, aquela conversa do bebê que só ele sabe o que é, né? A gente não sabe. E combina 2 palavras, diz seu nome, usa eu, né? Já com 36 meses. Aqui com 1 ou 2 meses ele vocaliza aquela que a gente não sabe, vocaliza mesmo, né? Faz aquela coisa. E a gente, é sempre uma festa para as mães que estão achando que ele está conversando e tudo. Não tem muito sentido, mas é sempre uma alegria, né? Esperneia, olha, ele esperneia alternadamente. Começa a ter um sorriso social, ele já reconhece assim, as pessoas que lidam com ele, né? Então, aqui, ó, olha que bonitinho, criança de 2 meses, já sorrindo, conhecendo a mãe, né? Já segue objetos, reage ao som, eleva a cabecinha, né? Então, essa fase já é uma festa para os pais, né? É tudo muito bonitinho. Aqui, ele já com 4 meses, ele começa a dar risada, né? Olha a risada dele. E esse aqui é o meu bebezinho. Meu neto, a coisa mais linda. Isso aqui, para vocês observarem o que é uma hipotonia fisiológica. Em torno de 4 meses, o bebê tem uma hipotonia fisiológica. É aquela fase que ele pega o pé, põe o pé na boca. Então, é hipotonia fisiológica. E aqui, para vocês verem, como eu mostrei antes, o que é uma hipotonia patológica, né? Não tem nada de fisiológico mesmo. E aqui o contrário, a hipertonia, né? Bebê que tem meningite, tétano, né, que hoje vocês nem veem mais, todo mundo é vacinado e tudo, mas são pessoas que ficam muito hipertônicas, né, com obstótono, né, essa postura, que chama postura de obstótono, né, isso aqui são, as hipertonias chegam a fazer, a doer, porque a criança fica muito rígida, né, e não consegue movimentar de jeito nenhum. Então aqui a gente vê que com 5 meses o bebê que já alcança um objeto para brincar, leva o objeto na boca, localiza, som, rola, né, o desenvolvimento dele. Esse aqui é um bebê começando a querer sentar, né? E aí ele está se conseguindo firmar, ele não senta direito, mas ele firma com a mãozinha do lado, tá vendo? Em torno de 6 meses para 7 meses, ele já
Dá uma seguradinha. Esses dois geminhos, né? Eles ficam um pouquinho de tempo sentados, mas logo também eles caem. Você vê que aqui é a mesma coisa, a mãozinha tenta segurar um pouco, né? Mas aí já... o outro também leva a sua queda e vai... E essa fase aqui é uma fase boa, que eles já começam a brincar, ó. Quando aquela coisa de esconde e aparece tudo, e a criança acha a melhor coisa, né? Então brinca, reage, dá adeus, bate palmas e tudo. É uma fase muito divertida da criança. Aqui é a fase de começar a engatinhar, né? Com 12 a 18 meses anda sem ajuda, aqui ele está começando a andar, né? O bebê começando a andar. Que é uma festa também. E uma coisa muito importante do desenvolvimento é a expressão, o olhar, né? A gente vai ver que é muito bom você ver que a criança olha para você, entende você fala, ela participa, ela interage, por conta principalmente dos transtornos globais do desenvolvimento, o transtorno do espectro autista, né? A gente vê muito autista, muita criança que nessa idade, ele já olha para você e não te vê, e às vezes ele vê uma coisa que interessa, ele vai, pega aquilo, mas ele não interage de jeito nenhum, né? Então, aqui, por exemplo, você vê o bebê que interage bem, né? Ele está no colo do pai, que é uma boa forma de examinar a criança, porque a criança estranha, mas ele estando no colo, ele não estranha, ele pega a caneta, ele faz, o pediatra mandou ele fazer, ele vai e faz, ó, direitinho, né? Colocando o cubo e tudo. Então é uma criança que interage bem, né? Aqui a criança fazendo cubos, torre, né? Ele brinca com cubo, faz torres até nessa idade. E aqui, como aquele lá, imita linhas, e até 18 meses eles fazem isso, né? E a gente vê que vai chegar a época deles realizarem jogos simbólicos, brincadeira de faz de contas, nessa fase aí, né? Aqui, brincadeira de médico, que é o faz de contas, né? Então, a gente resolveu que ia falar dessa fase de 2 anos. É claro que se a gente for no desenvolvimento, nós vamos até muito mais que isso, né? Aqui eu pus para vocês verem a diferença. Uma criança já grandinha aqui, ó, que é uma criança do espectro... Deixa eu voltar aqui. Uma criança do espectro autista, que é uma criança que não participa assim do... Ela olha assim, você vê que o olhar é vago, né? E esse aqui é uma mãe tentando chamar uma criança que não participa também. Então essa de chamar, ela chama muito tempo, ele não liga. Agora, quando é uma coisa que ele quer, que ele interessa, ele vai lá chamar a mãe para fazer o que ele quer, mas ele não responde de jeito nenhum ao que as pessoas querem que ele faz, né? Aqui só para mostrar que também são outros aspectos que vai ter uma dificuldade de desenvolvimento, que são crianças hipotônicas, que tem dificuldade tanto do desenvolvimento motor, como em alguns casos mental, né? Mas também são casos variáveis. A criança com a síndrome de Down, né? Que é alterações genéticas, né? Aqui, como eu falei anteriormente, que no aspecto de observar, de fazer o exame, de fazer a avaliação da criança, que é importante, tudo, eu até botei depois que um aspecto importante você, na hora do exame, da anamnese, tudo, saber se as causas que pode levar, por exemplo, se essa criança sofreu alguma infecção congênita, alguma coisa durante na anamnese, que a gente possa chegar à conclusão, por exemplo, no exame físico,
se essa criança teve alguma alteração. Então, aqui a gente vê uma criança que no seu desenvolvimento evoluiu com microcefalia, né? Então, aqui a cabecinha cresceu pouco, né? Tá? E esse aqui, uma deformidade craniana, só para ilustrar e vocês verem que isso acontece no desenvolvimento. E aqui o contrário, macrocefalia, né? Que é a obstrução da circulação licórica, e aí evoluiu com a cabeça grande, né? Então, como eu disse, né, a anamnese é importante para a gente chegar a essa conclusão, né? E com relação ao período cefálico, a gente sempre tem que avaliar o período cefálico, né? E observar que no prematuro, o período cefálico ele pode até 18 meses, no prematuro você vai fazer a idade corrigida, né? Tanto de peso e estatura, como também do período cefálico, né? Corrigir a estatura até 2 anos e o período cefálico até 18 meses. O período cefálico tem essa formulazinha, né? Estatura dividido por 2 mais 8,5, né? E a gente corrige o peso e a estatura do bebê como se ele tivesse nascido com 40 semanas. Então, até 2 anos você vai avaliando, poxa, esse bebê não nasceu com 40 semanas, então vamos descontar o tempo que ele nasceu a menos, né? E considerar que por 2 anos o tamanho da criança é praticamente o mesmo de um adulto, né? Isso aqui para dizer que vocês não precisam decorar esses marcos, vocês precisam, as pessoas não precisam decorar os marcos do desenvolvimento, porque naquelas cadernetas do bebê tem tudo, né? Isso aqui é distribuído na secretaria, mostrando todos esses aspectos, até quando que cada fase tem que ser encontrado. Na caderneta hoje está muito bem feitinho, né? Mas a gente que é médico, você tem que saber essas coisas, né? Todo mundo tem que saber até quando isso pode acontecer, mesmo assim, mesmo que você às vezes não lembre de todas as variantes, mas você lembrar pelo menos o básico, né? Pelo menos os marcos principais, né? E, bom, basicamente era isso que eu queria lembrar, né? E eu queria que vocês gravassem pelo menos essa coisa do que é principal, dos marcos principais, tá? Aí, obrigada a vocês pela atenção.